Bem. Tudo. Vocês estão vendo a minha tela aqui dos slides? Estamos sim. Beleza. Vamos dar um tempinho para ver se chega mais um pessoal. Hoje uma aula introdutória só, vou passar uma atividade para vocês responderem umas perguntinhas para entregar daí até a próxima aula. Só para a gente ver a nossa ementa, falar um pouquinho do contrato pedagógico, o que a gente vai ver nesse semestre. E aí, por hoje será isso. Não sei se vocês sabem me dizer mais ou menos quantos alunos, se é mais ou menos isso mesmo, não conheço a turma. O chat aqui. Primeira vez usando Meetings aqui, então estou descobrindo o aplicativo. Bom dia, Marcelo. Essa turma, pessoal, é de ADM. É, professor. ADM de qual período? Eu não tá Aqui, registrando. oitavo. Oitavo. Às vezes já estão terminando, já vão sair. É. Que bom. Talvez o pessoal já tenha estagiado aí. Tem muito mais alunos dessa turma? O 7 é mais ou menos isso mesmo? A nossa turma no total são 10. Acredito que só os 7 por enquanto daí. Então beleza. Então não vou esperar mais tanto assim. Então deixa eu ver, peraí. Vou abrir minha câmera aqui, ver se vocês vão conseguir me ver. Aí, estão me vendo? Estamos sim. Beleza. Vamos lá, gente. Bem-vindos à disciplina, então, a Legislação Social e Tributária. Eu sou o professor Hamilton, né? Tá ali meu nome, Hamilton Vasqueira Neto. Eu sou formado em Direito pela Faculdade de Curitiba. Sou especialista em Direito Público e também sou especialista em Direito e Processo do Trabalho. Apesar de não atuar nessa área do direito trabalhista em si, né? Como advogado, eu gosto muito de estudar essa parte da história e a parte também técnica e teórica do direito do trabalho. Já atuei em diversas ações trabalhistas, só por conta da reforma trabalhista acabei mudando de área, comecei mais a me inclinar para o lado do direito tributário. Primeira coisa, né? Aula de direito. Então, o que a gente vai fazer é um contrato pedagógico. Então, eu só passo algumas informações gerais. A primeira delas é meu contato. Tá ali, então, meu e-mail. Então, esse vai ser o e-mail para se comunicar comigo. Estou sempre disponível para solucionar dúvidas. Pode ser sobre a matéria, pode ser sobre a presença, pode ser sobre nota. Ou também, né, pessoal, pode ser do dia a dia que vocês enfrentarem aí na vida de vocês algum problema jurídico, alguma coisa que eu possa ajudar, pode enviar nesse e-mail que eu respondo, tá? Às vezes demora um pouquinho, porque
tem bastante, né? Esse semestre eu estou com 5 turmas aqui, então são muitos alunos, principalmente as de primeiro período, que tem uma média de 100, 120 alunos, e eu tenho 2 turmas dessa, então, às vezes meu e-mail lota. Quando que lota meu e-mail? Geralmente em prazo de entrega de trabalho, que é mais para o fim dos bimestres, né? Quando está chegando perto de prova e tem prazo para entregar e-mail, aí meu e-mail entope lá, fica um pouco difícil de responder rapidamente. Muito bem. E então, né, aula de direito, não poderíamos deixar de fazer um contrato. Primeira coisa, acho que a gente tem que tirar do caminho são essas, vamos dizer, quebrar esse gelo. Eu geralmente em sala de aula pergunto um por um, né, dos alunos sobre nome, o que pretende da vida, se já tem passagem na polícia, esse tipo de coisa para a gente saber, né, todo mundo ficar por dentro aí de quem está sentado do lado, né? Mas como agora está sendo online, o pessoal não tem câmera e tal, é difícil eu ligar o nome à pessoa, então eu vou passar uma atividade para vocês, já valendo nota. Eu vou deixar para vocês entregarem até semana que vem, e os colegas que porventura não fizerem ou não estão nessa aula, depois eu disponibilizo para eles fazerem também esse trabalho, porque é mais uma maneira de eu conhecer vocês e o que vocês esperam dessa disciplina. Então vamos lá. Primeira parte do contrato, professor, direitos e obrigações, cláusula primeira. Começa assim, né? Direitos e obrigações do professor, claro. O professor é autoridade em sala de aula. A sala de aula é virtual, continua sendo sala de aula. Tem que ser respeitado todo e qualquer momento. Caso o aluno não concorde com as minhas decisões e orientações, primeiro me procure. Tá? Caso insatisfeitos, vocês podem procurar a coordenação do curso, e aí aqui é o nosso sistema de recurso, é como se fosse o nosso tribunal, né? Então, eu não aceitei um trabalho seu porque você não entregou dentro do prazo. Primeiro vem reclamar comigo, vem falar comigo, né? Eu já vou falar ali sobre como que faz para trabalho. Isso geralmente funcionava com faltas também, mas como controle de faltas é complicado aqui nessa área virtual, então vai ficar mais por conta de prazo de trabalho. Se você não gostou, eu falei assim, vou receber seu trabalho, mas vou dar só metade da nota, e você não gostar, você apresenta uma defesa para mim, né? Argumente, fale por que eu devo aceitar seu trabalho, apresente prova do porquê que você atrasou a entrega, eu aceito, a gente pode conversar. No fim das contas, não gostou? Acho que vocês já devem estar sabendo disso. Para quem está no 8º período, já está saindo da faculdade, já deve ter passado por essa via sacra, né? Vai até a coordenação do curso. Então procura a professora Camila, né, que é coordenadora de ADM. A professora Camila, a professora Milton fez isso, isso e aquilo, não gostou, e a Camila concorda comigo, não concorda com vocês têm mais um recurso, né, que é para direção acadêmica, né, vocês vão lá falar com o Vitor, daí. Só que é bom usar sempre esse caminho, né, porque a maioria dos casos resolve direto com o professor, não precisa ir até a coordenação, só em casos, às vezes até eu mesmo vou encaminhar vocês para a coordenação para algum tipo de problema ou assunto que possa surgir. Então, mas fora disso, para vocês saberem, né? Não podem vir falar comigo, eu sou bem aberto para discussão desse tipo de coisa, de trabalho, etc. Sem problemas. De falta também, mas como aqui não tem, né? Então fica prejudicado essa discussão. Segunda cláusula. O professor é responsável pela aula e está sempre disponível para sanar as dúvidas dos alunos. Ok, essa é legal. Porque veja, ali eu coloquei já, o direito é matéria dinâmica, ele muda de maneira constante. Então, às vezes, pessoal, vocês me levantam uma questão de uma legislação, de alguma coisa que mudou ontem, que o vereador de Curitiba emitiu uma nova nota municipal, alguma legislação municipal, e eu não estou sabendo. Acontece bastante, porque todo dia tem alguma mudança legislativa. Agora, em período de pandemia, pior ainda, né? Está o tempo todo sendo aprovado decreto novo, e cai decreto, e vem decreto estadual, e aí, pela hierarquia das normas, ali a gente vai ver depois, né? Vale mais do que o decreto municipal, daí acaba o prazo do estadual, volta o municipal, fica uma bagunça. E não só nessa parte da pandemia, mas também porque não apenas, né, o legislador lá, nossos deputados federais, estaduais, nossos senadores, nossos
vereadores, eles criam as leis, eles vão mudando, né? Então sai o projeto de lei, é aprovado, a lei muda. Daí, um tempo depois, o que aquela lei dizia já não é mais interpretado daquela forma, porque o Poder Judiciário, né, a própria Justiça, às vezes altera o entendimento da norma. Né? A norma, como ela é criada pelo legislador, como ela é criada pelo político, às vezes ela não tem a eficácia que ela deveria e o Judiciário muda o jeito que aplica ela. Às vezes você pega e senta e lê o código, lê o artigo que está escrito no código, você entende uma coisa, quando você vai interpretar, tem 4, 5 saídas diferentes. O judiciário mudou a interpretação. Então, sim, eu sei. Eu não sei se vocês estiveram já durante a faculdade, mas se não me engano, o curso de ADM tem direito empresarial, né? E aí, provavelmente, vocês devem ter visto Sim, a gente bastante... teve com você a princípio. Ah, foi comigo. Então, Sim. só para deixar claro, né, que às vezes a gente não tem a resposta de pronto, então eu deixo isso em contrato pedagógico agora, né, porque às vezes acontece do aluno achar e falar, o professor não sabe, mas essa é uma matéria tão vasta que às vezes mudou ontem e eu não estou sabendo ainda, né, também não sou uma máquina de triturar lei. Então, eu me proponho daí a responder assim que possível, vou tomar conhecimento, etc. Muito bem, aí aquela mesma regra, no silêncio integral da turma, né? Se eu passar a matéria, perguntar, eu sempre pergunto, pode entender, não tem certeza, quer que eu vá mais rápido, mais devagar, etc. Ninguém falou nada, ficou quieto. Para mim, vocês entenderam a matéria. Tá? Aí depois, se surgiu alguma dúvida, agora até facilita um pouco, porque as aulas são gravadas também. Então, se ficou alguma dúvida com alguma parte, é só voltar lá assistir. E se tiver com dúvida ainda, pode enviar e-mail daí, só lembrando, né, que durante a aula às vezes é mais fácil, porque a gente interage, pelo e-mail é mais chato, porque eu posso demorar um pouco mais para responder. Às vezes a dúvida não é sanada no tempo que você gostaria. Muito bem. Cláusula 3. O professor não dá nota para ninguém. Quem conquista a nota é o aluno. Então, não sou eu que dou a nota, né? Eu dou a avaliação. Você faz a prova, faz a avaliação, faz o trabalho e a nota vem conforme o seu esforço, conforme o seu merecimento. Tá? Então, não sou eu que dou nota. Se você tiver algum problema com o trabalho, né? Fiz o trabalho, o professor não me deu a nota máxima na questão. Geralmente eu peço os trabalhos, você vai ter que me responder alguma coisa e está incompleta. Para mim, a resposta está incompleta. Você quer me mostrar que está completo? Você vem conversar comigo. Tá? A gente pode conversar. Porque quando a nota é subjetiva, realmente é subjetivo. Eu tento adotar um critério mais objetivo possível. Né? Faltou informação. Na resposta eu queria ver três coisas. Você falou duas, eu tiro 1/3 da nota da questão. Basicamente isso. Tá? Mas, lembrando que a gente pode conversar sobre tudo isso a hora que vocês sentirem a necessidade. Cláusula 4. O professor pode ou não aceitar trabalho fora do prazo. Tá? Aqui é minha discricionariedade. Não sei se vocês lembram, né? Já que vocês já tiveram aula comigo. É assim, perdeu o prazo. Por quê? Porque tive que levar meu cachorro no veterinário e não consegui entregar o trabalho. Passei uma semana com ele lá na UTI canino. Tá bom, então você me manda a prova do veterinário, um recibo, uma foto, um vídeo de você com o cachorro lá, etc. Tá? Que daí a gente conversa. Vocês tentam me convencer a aceitar o trabalho. Cláusula 5ª, o professor se compromete, essa aqui é bacana para o aluno, hein? Apenas cobrar na avaliação aquela matéria por ele disponibilizada. Se porventura, se por acaso, né, eu for lá na prova e cobrar alguma coisa que não estava, que eu não dei na aula, que eu não passei em sala, aí essa questão pode ser anulada, lembrem dessa cláusula, tá? Porque às vezes acontece, né? Eu passo o semestre inteiro toda a matéria para vocês, chega na hora da prova, eu penso, às vezes, que dentro de um assunto eu abordei algo que eu não abordei e coloco na prova. Aí, né, vocês vão ficar pé da vida comigo, obviamente que essa questão não vale, tá aqui em contrato que vocês podem depois usar contra este que vos fala. Muito bem. Acho que do professor é isso. Do aluno, pessoal. Tá? Então, contrato pedagógico da parte do aluno, deveres e obrigações. Né?
Vamos mudar aqui, né? Porque está errado. Vamos colocar direitos e obrigações, né? Porque só dever e obrigação é sacanagem. Cláusula primeira para o aluno. Tem que vir para a aula. É responsável pela sua presença. Vejam, pessoal, né? Aqui não vai ter controle de chamada. Beleza. Mas assistam às aulas. Né? É o mínimo que vocês têm que fazer. Então, venham para a aula ao vivo. É melhor para a gente poder debater. Se vocês tiverem alguma dúvida, para sanar a dúvida em aula é muito mais fácil. Né? Quando não der, se não der, vocês assistam as gravações. Tá? Não vão na louca tentar fazer as provas, principalmente agora que tem controle de... Não está com controle de presença, né? As pessoas às vezes tendem a não assistir a aula e depois fazer a prova, pesquisando no Google, olhando no material, mas às vezes tem pontos que eu passei em aula de uma maneira, né? E vocês acho que lembram provavelmente da minha aula que eu falo, vai cair isso. E aí você já está pronto, preparado para dar a resposta rapidamente, né? E não só para isso, né? Mas é muito mais fácil para entender a matéria, porque para quem já estudou ou sentou pegando um livro, né, de direito, uma doutrina, sabe que não, às vezes a linguagem não é muito clara, não facilita muito para quem não está diretamente ligado nessa área. Então, aproveitem bem a aula. Muito bem, a cláusula 2 se aplicava ao presencial, então, justificativa de falta, como não tem controle de presença aqui, essa daqui está inválida. Cláusula 3ª, vocês são responsáveis pela gerência do calendário, então aquela questão do trabalho, né, eu coloquei aqui na parte do aluno também, vocês são responsáveis por entregar o trabalho no prazo. Não entregou o trabalho no prazo, ou não recebo, ou recebo com nota menor, ou às vezes, dependendo do caso, com nota integral, né, mas vai depender muito do caso. Tá? E por último, daí também, cola em prova. Né? Agora, como a avaliação é online, eu acredito, né, eu imagino, porque eu já fui aluno, e muitas vezes já fui aluno, né, eu estou estudando faz muito tempo, eu sei que em prova online, principalmente numa turma pequena, assim, que tem uns 10 alunos, né, o pessoal se reúne no WhatsApp, ou pelo menos uma boa parte se reúne no WhatsApp para conversar, trocar ideia, e não tem o que fazer, aqui a gente não tem como escapar, né? A gente não tem como monitorar vocês e trancafiar todo mundo para fazer prova, e ninguém vai para a faculdade para fazer prova. O problema disso, né, ou talvez a parte ruim disso, é que a gente tende a dar uma dificultada na prova, né, para compensar aí as 10 cabeças que pensam junto na hora de fazer. Tá? Quando vocês fizerem a prova, pessoal, a nota não sai na hora, né? Eu não libero lá quais são as respostas corretas, obviamente para evitar, né, de vocês mandarem uma pessoa fazer a prova, ver o que está errado, né? E aí o resto faz. É uma questão óbvia, né? Não que eu duvide, né? Porque o princípio que rege o direito brasileiro é o da boa-fé objetiva, ou seja, a gente tem que agir como se todo mundo tivesse de boa-fé, né? Mas usar algumas ferramentas para dificultar qualquer pessoa que esteja de má fé, né, fica mais fácil. Tá? Mas, como eu não lembro da turma de vocês exatamente, porque eu não consigo ver os rostos de vocês, não estou vendo câmera, nada, de ninguém, e eu não lembro, mas eu acredito que não tivemos problemas durante o semestre que a gente teve aula de direito empresarial, então, sem problemas, né? Não teve problema de cola, não teve... acho que ninguém, inclusive, reprovou na disciplina, ninguém ficou para trás, então vai ser tranquilo. Tá? Agora, o que eu quero passar para vocês, a ementa. Né? Vejam, pessoal, essa é uma disciplina de 36 horas. A gente tem aula uma vez na semana. E o nome da disciplina é Direito Social e Tributário. Se vocês verem aqui, essa é uma ementa bem extensa, né, para essa disciplina como ela está colocada. Tá? Então, primeiro ponto lá, direito. Né? Então, a gente vai falar um pouco do direito em geral, de onde ele veio, para onde ele vai, como é que ele funciona. Eu acho que eu não abordei isso em direito empresarial com vocês, não fazia parte da ementa, então vamos falar um pouquinho da origem do direito, tá? Bem tranquilo.
Código Tributário Nacional, né? A gente vai falar sobre o código, sobre o CTN, né? Que ele é uma lei complementar, que a Constituição Federal, né, que devia estar ao contrário, não sou eu quem faço a ementa, né, mas aqui a gente pode ver, direito constitucional tributário devia estar antes, né, porque a Constituição, ela vem em primeiro lugar, ela é a norma mais importante do Estado brasileiro. Então, primeiro vem a Constituição, né, a Constituição, ela, de forma geral, prevê direitos e obrigações, então, os tributos estão previstos na Constituição. Se você abrir a Constituição Federal, vai dizer lá, os estados, a competência dos estados para estipular lá o ICMS, por exemplo. Né? Mas não diz quanto de ICMS, quando paga, como paga, onde. Isso não é a Constituição que faz. Por isso, precisou ser elaborado uma lei complementar. Então, sempre que vocês ouvirem falar lei complementar, é porque ela complementa a Constituição Federal. Ela explica algo que está na Constituição Federal. Então, o Código Tributário Nacional, o CTN, ele é uma lei complementar para dizer para a gente, tá, mas ok, os tributos serão cobrados dessa maneira, na Constituição diz lá, são, né, competência dos estados a cobrança de tais tributos. Mas o que é tributo? A Constituição não explica. Então, a gente precisa dar uma definição, um conceito de tributo para a gente descobrir o que é esse troço. E quem faz isso? O CTN. Então, obviamente, a gente vai explorar o CTN. Né? Vigência, aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. Então, a gente tem uma diferença no direito, que é o direito objetivo e a ciência do direito. O direito objetivo é a lei. Você pega lá o que está escrito no Código Tributário Nacional e lê a definição, por exemplo, de tributo, o conceito. Aí vem a ciência do direito, que é para explicar e entender o direito e vai destrinchar esse troço, explicar para a gente como é que funciona na prática, se aquilo que está escrito daquela maneira se aplica desse jeito ou não, se funciona bem, se não funciona, se está legal com a Constituição Federal ou não, né? Porque a Constituição Federal está acima de todas as outras normas. Se a norma que vem abaixo, por exemplo, o CTN, o Código Tributário Nacional, é uma lei complementar e ele fala alguma coisa que não é compatível com o que diz a Constituição, aquilo é inválido, não vale. Tá? A Constituição sempre em primeiro lugar. E quem vai explicar isso, quem vai dar essas noções, né, é o estudo, a interpretação da legislação. Tá? Então, é isso que a gente vai ver. Depois, obrigações tributárias. Claro, né? Quem paga imposto, como paga, quem paga tributo. Fala tributo no contexto geral, né? Depois a gente vai ver o conceito de tributo, quais são os tributos. Solidariedade, né? Então, quando que eu tenho que dar as mãozinhas, quando que sócios ou pessoas dão as mãozinhas e vão pagar juntos os tributos. Né? Capacidade, quem é que paga tributo ou não? Diga, pode falar. Tem um aluno, eu participo aqui do grupo de representantes, e o Maicon é um dos representantes do 7º período, ele está com dificuldade de entrar na sala. Eu acho que ele fez a solicitação aí para você, dê uma olhada. Não me notificou, só estava aparecendo, eu tive que abrir aqui o aplicativo. Sim. Obrigado. Nada. Amanda, né? Isso. Obrigado. Bem-vindos, Maicon. Deixa eu ver aqui. O Teams, ele não me notificou desses pedidos, né? Eu só vi porque me avisaram mesmo, porque não, na janela aqui não mostrou. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou mudar isso para ele me notificar, porque aparentemente ele está num tal de modo não perturbe. Aí eu só tenho notificação de mensagens urgentes das minhas listas de prioridades, de contatos. Então, uma coisa para se mudar. Tá, então para quem chegou agora, pessoal, né, eu me apresentei, eu não sei se vocês do 7º período tiveram aula comigo já, eu sou o professor Hamilton, sou especialista em Direito Público, também sou especialista em Direito e Processo do Trabalho. Falamos aqui sobre um contrato, fizemos um contratinho pedagógico, né, para dizer como é que funciona a entrega de trabalho, atraso na entrega de trabalho,
Se vocês tiverem algum problema durante a disciplina, fala primeiro comigo, depois com o coordenador do curso, depois com a direção do curso. Esperamos que não precise chegar lá, né? Porque sempre a gente sabe, né, que a direção está sempre atolada de coisas. Imagine gerenciar todos os cursos de graduação, de pós-graduação, o ensino médio também passa por eles, né? Então, complicado. E daí, terminamos aqui o contratinho, estava falando da ementa agora, o que a gente vai ver esse semestre, né? Então, estamos só pincelando aqui aquilo que a gente vai conversar durante esse semestre. Então, a gente já falou aqui direito no modo geral, o CTN, que é uma lei complementar, que complementa a Constituição Federal. Inclusive, eu já vou vir aqui e vou mudar isso aqui, porque está na ordem errada. Então, aqui vem primeiro direito constitucional tributário, que a Constituição Federal está sempre acima, depois o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Lembrem daqui para frente, então, sempre que falar CTN, 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 é o Código Tributário Nacional. Não confundir com CTB, tá? Que é o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, CTN, CTB, diferente. Vigência, aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. Como é que a gente faz para cobrar tributo? As obrigações tributárias, né? Solidariedade, capacidade, daí a gente estava falando aqui, né? Solidariedade, capacidade, domicílio e responsabilidade tributária. Quem é que paga tributo, né? Quem que tem capacidade para pagar tributo? Como é que funciona a questão do domicílio? A responsabilidade tributária recai sobre quem? Tributação, informações econômico-fiscais. Vejam, né? 99% do que for falado em direito tributário envolve informação econômico-fiscal. Isso aqui não precisa estar na ementa. Tá? Depois, tributos. Quando está aqui tributos, também dá para alterar e falar os tributos em espécie. Né? Então, quais são os tributos? Quais são os impostos? Quais são as taxas? O que é taxa? Contribuições de melhoria, né? Tudo que envolve o conceito de tributos e quais são eles. Depois, né, os impostos estaduais, os impostos municipais, e tem também os federais, né? Então, a gente vai pegar lá e ver, poxa, o imposto de importação, o imposto federal, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, né? Imposto estadual, o imposto predial territorial urbano, o famoso IPTU, o imposto municipal. Vai ver como é que quando fala aqui em competência, né? Quem é que pode cobrar isso? Né? Como é que o município cobra os tributos? Muito bem. Normas gerais do direito tributário, né? Então, aqui a gente vai falar de princípios. Eu também vou fazer uma alteração na ordem aqui da ementa, tá? Não se preocupem que com relação às aulas continua mesmo, só estou mudando a ordem da ementa para ficar mais claro depois o sentido que a gente deve estudar nas coisas. Logo aqui, ó. Porque norma geral do direito tributário se aplica a todo o direito tributário. Não interessa se é, por exemplo, a criação de um novo tributo municipal ou de uma taxa que vai ser cobrada pela... Não interessa, vai aplicar, é norma geral, serve para todo o direito tributário. Aqui envolve princípios de direito tributário, né? Então, todo ramo do direito penal, direito do trabalho, direito civil, etc., tem os seus princípios, né? Ele tem uma gama de princípios. E princípios são aquelas verdades fundantes. É difícil a gente dar um conceito de princípio, mas quando a gente fala em princípio, a gente está falando assim, é uma verdade que não dá para mudar, é algo que não tem competição, por exemplo, nem com o que o ser humano faça, crie, mas se ele criar uma lei que é contra um princípio, essa lei não vale. Né? Então, como eu falava lá, princípio da boa-fé objetiva. Então, para o direito brasileiro, eu sempre parto do ponto, né, eu sempre presumo que todo mundo está de boa-fé. Então, você vai fazer um negócio, né, você vai comprar um carro, por exemplo. Se você compra o carro e a pessoa que está te vendendo não está de boa-fé,
você tem que provar que ela não está de boa fé. Você tem que provar a má fé dela. Que ela está te vendendo o carro com defeito. De quem é essa prova? É sua. Porque a presunção, eu presumo que essa pessoa está de boa fé. Então, é um ditado famoso no direito que fala assim: a boa fé se presume, a má fé se prova. Então, porque geralmente, né, todo mundo tem que estar de boa fé. Se eu acuso alguém, por exemplo, durante a prova, de ter colado, né, eu tenho que fazer essa prova. Eu tenho que comprovar a cola. Tá? Muito bem. Vocês vão usar isso, né? A próxima vez que vocês colarem em alguma prova, né? O professor falar, você vai falar, prove que eu colei, porque a boa fé se presume. Eu estava de boa fé. O senhor que está dizendo que eu estou de má fé, então agora você prova a cola. Aí, se vocês tiverem bons colegas que não vão dedurar vocês, testemunhas aí, como é que o professor vai fazer para colar? Eu já estou dando um mau exemplo, já ensinando vocês a usar o direito a favor, né, de fazer coisa errada. Mas, né, não colhem, pessoal. Todos aqui têm que estar de boa fé. É o princípio que tem que ser aplicado. Muito bem. Depois, aqui está responsabilidade penal. Responsabilidade penal tributária. Tá? Então, vou colocar aqui tributária, porque dá para falar em responsabilidade penal de um modo geral e amplo, porque não é o que se presta à disciplina. Mas e aí, o que acontece? Quais são os crimes contra a ordem tributária? O que acontece? A famosa lei sorvete na testa. Você vai lá, comete um crime tributário, pede um parcelamento e o crime fica suspenso. Dane-se se eu cometi crime. Isso aqui não sou eu que falo, quem falava era um professor meu, que é promotor de justiça. Então ele atua muito nesses casos de direito penal tributário e, né, o que dá para a gente ver é que não funciona muito bem na prática. Muito bem. Depois, então aqui a gente encerra a parte do direito tributário. Tá? Logo em seguida, veremos introdução ao direito do trabalho. Tá? Vocês tiveram alguma coisa relacionada ao direito do trabalho durante a graduação? Alguém pode dizer? Deixa eu ver se tem o chat aqui. Tem alguém mais pedindo solicitação, pelo jeito. Deixa eu ver no chat. Não. Não, pessoal? Alguém... Eu acredito que a DM não tem, né, na grade de direito do trabalho. Acho que só para ciências contábeis. Tá. Eu vou assumir que não, tá? Porque está nessa ementa aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre o direito do trabalho. De onde ele veio, eu gosto dessa parte histórica, como é que ele funciona, né? Até para mostrar, né? Tá aqui, ó, direito do trabalho, conceito e evolução. Não fui eu que fiz a ementa, vocês já sabem disso. Então, não é porque eu quis colocar isso aqui, mas é porque é interessante a gente ver como no Brasil, né, o trabalho é tratado, né, pelas pessoas, como que o trabalho antigamente funcionava, como que ele chegou no que ele chegou hoje, né, que muita gente, a gente vê muito empregador reclamar, né, da carga trabalhista, que é muito caro, um empregado, que todos os direitos que ele tem, etc., e como que esses direitos foram conquistados aqui no Brasil. Não existe, né? A gente não conquista direitos trabalhistas. No máximo, um sindicato forte consegue alguma facilidade lá na hora de firmar seus acordos e convenções coletivas, mas fora disso, para conquistar, né, leis, né, na lei, direitos pelo contrário, né? Só ver a reforma trabalhista e as alterações que ela introduziu, que, né, no contexto geral foram muito piores para o empregado. Sempre falo que se essa reforma trabalhista tivesse sido anunciada, né, e discutida e votada na França, por exemplo, ia ter pelo menos, né, umas 2 ou 3 revoltas, revoluções, né, ataque com bomba e etc. Mas no Brasil, né, pessoal, o nosso sistema ele já é feito dessa maneira, né? Quem vota as principais
as leis federais, né, são o Congresso e o Senado, que ficam lá em Brasília, né, longe de todos os polos produtivos do país. Então, não sei vocês, mas eu, infelizmente, não consigo sair daqui da cidade para ir lá para Brasília protestar, sempre que tem alguma ideia de legislação besta, né? Ou no sentido de causar, realmente demonstrar a força que a população tem, né? Que não seja xingando muito pelo Twitter, né? Os políticos aí. Então, o sistema já é meio feito para não funcionar, tá? Então, a gente vê que o brasileiro ele não tem esse anseio, essa luta pelo direito, né? A gente está muito mais tentando sempre encontrar uma maneira de usar o direito a nosso favor, né? E aí fica lá o advogado com essa fama, né, de ficar procurando lacuna, ficar procurando brechas na lei, porque a gente não consegue lutar para ter um direito efetivo. Então, a gente tem que ficar se desdobrando para cada caso encontrar uma solução melhor. Tá? Mas isso aqui daí, né, não é para ser uma discussão política, não é para envolver discussão de classe, nada disso, é mais um conceito de evolução histórica mesmo. Depois, falar de empregado e empregador, quem é empregado, quem é empregador, tipos de empregado, né? Aí aqui dentro, né, de empregado e empregador, também os poderes do empregador, o que o empregador pode, não pode, ou deve, não deve fazer. Contrato individual de trabalho, está aqui, né, o conceito. Caracteres, né, eu acho que deve ser características, né, características do contrato de trabalho. Então, todo contrato de trabalho ele tem características próprias de um contrato, né? Se não tiver essas características, não é contrato de trabalho. Pode até chamar contrato de trabalho, se não tiver, não é. As características. Porque o que interessa não é o nome, e a gente vai ver isso quando a gente falar um pouco de natureza jurídica, né, pessoal? Não é porque você olha para o negócio ali, né? Você vê uma coisa ali no horizonte, aí tem chifre, ela muge, tem pelo, dá leite, aí você pensa, bom, isso é uma vaca, mas eu não quero que seja uma vaca. Então você chama de gato, fala que ele é um gato. Você pode botar um título naquilo, escrever num papel e reconhecer no cartório que aquele troço lá é um gato, mas não vai ser um gato. Isso é natureza jurídica. Você pode ter você pode estar prestando um serviço. No teu contrato está escrito assim, contrato de estágio. Se cumprir os requisitos do contrato de trabalho, pode chamar do que quiser. Pode vir o Papa chancelar teu contrato de estágio. Não é estágio, é trabalho, contrato de trabalho. E a gente vai descobrir quando é, quando não é, quando a gente vê quais são as características que fazem com que esse contrato seja um contrato de trabalho e não qualquer outra coisa que é chamada. Tá? Hoje em dia é muito comum, tá? E com certeza vocês, nessa área de ADM, vocês ou vão usar disso alguma hora, né? Vão ver, porque não adianta, corta custo, né? Você não tem empregado, você ter prestador de serviço, né? Então falam para você assim, ou você vai falar para alguém ainda. Faz uma PJ, cria um MEI, e eu te contrato como prestador de serviços. Né? Para quê? Para burlar a legislação trabalhista. Né? Porque quem é contratado PJ, você fala, não, mas você vai receber mais. Né? Porque quem é contratado PJ não tem direito a férias, né? Acréscimo de férias, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego, mesmo que não seja o empregador que pague, né? Não tem nenhum desse tipo de custo, não tem estabilidade, né? Caso, por exemplo, se for mulher, fique gestante, não vai ter estabilidade, etc. Só que, né, eu vou mostrar para vocês lá que depois, não adianta chorar, tem que saber do risco. Então, se vai fazer isso, saiba do risco. Essa pessoa pode depois ingressar com uma ação trabalhista e pedir o reconhecimento do vínculo de emprego. Só não, mas tem um contrato aqui, ó. Ele assinou, é contratado pessoa jurídica, é até uma empresa que presta serviço. Muito bem, mas cumprir os requisitos lá do contrato de trabalho, tem as características, é contrato de trabalho.
infelizmente, né? Vai ter reconhecido lá o vínculo de emprego, e daí dependendo do tempo, né, pessoal, vai que está trabalhando com vocês lá há 5 anos, você nunca pagou férias, 13º, FGTS, não fez nada, vai ter que recolher tudo, né, vai ter que pagar tudo. Então, às vezes, é um passivo trabalhista que você está acumulando, você nem sabe. Então, assim, professor, então nunca fazer, etc. Né? Fica naquela, depende. Né? Vamos ter que analisar se vai valer a pena. Tudo uma questão de risco. Tá? Eu falo isso abertamente, né, pessoal, porque isso é feito corriqueiramente no dia a dia. Vocês provavelmente já, se não ouviram falar, se não já trabalharam dessa forma ou até contrataram alguém dessa forma, com certeza já ouviram falar nisso. Talvez não saibam que isso, na verdade, não é correto, né? Não se deve fazer, ou que, no fim das contas, isso não diria facilmente reversível, mas não é tão difícil assim de reverter esse quadro. É bom ficar sabendo. E eu acho que essa é uma questão mais prática, né? Para o curso de ADM é mais interessante. Quando a gente está falando uma matéria de direito, a gente não vai formar aqui um monte de advogado ou jurista, né? Vocês não vão ficar aí estudando a norma e a lei e interpretando ela. Vocês vão aplicar o dia a dia de vocês. Então é melhor só estar bem atento com essas questões. Beleza? Depois, rescisão do contrato de trabalho. Então, aqui, quais são as formas de rescisão do contrato de trabalho? Então, a maioria das pessoas conhece. Pedido de demissão, que é, né, clássico. Dispensa sem justa causa, porque no Brasil, né, apesar do pessoal falar assim, que nos Estados Unidos não tem essa carga trabalhista absurda, mas o Brasil, ele tem essa opção, por exemplo, que os Estados Unidos não tem, não te dá. Rescisão sem justa causa. Você tem que ter justa causa para dispensar o empregado. Se você rescinde um contrato sem justa causa, a indenização que você paga lá, por exemplo, é muito maior do que você pagaria aqui. Então, isso é uma discussão também que fica lá para a parte de rescisão. Tá? Então, rescisão sem justa causa, pedido de demissão, aí, rescisão por justa causa, e a gente vai ver quais são o que autoriza a justa causa. Né? Já adianto que no Brasil não é fácil dispensar empregado por justa causa. O direito do trabalho, ele realmente fala, mas protege muito o trabalhador. Sim, é para proteger o trabalhador. Né? Ele protege a parte mais fraca no contrato. Então, realmente, vai proteger o empregado, sim. Então, não é tão fácil assim dar justa causa. E, por último, daí uma modalidade que nem todo mundo conhece, né, de rescisão do contrato, que é a rescisão indireta. Né? Seria a justa causa que o empregado dá no empregador. Também está previsto lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, essa possibilidade. Então, quando o empregador começa a descumprir o contrato de trabalho, né, ele, vamos dizer, começou a atrasar o seu salário, né, você pode dar justa causa no seu empregador, sem perder os seus direitos trabalhistas, porque geralmente o que o empregador faz, né, quando com um empregado que ele quer que vá embora, ele não quer pagar a rescisão desse empregado, então ele começa a fazer alguma sacanagem com esse empregado, bota ele num canto, numa sala isolada, começa a proibir ele, às vezes, de conversar com o outro colega, começa a transformar a vida dele num verdadeiro inferno no local de trabalho, para ver se força, né, o empregado a pedir demissão. E aí, problema, se o empregado pede demissão, ele está ferrado, ele não recebe as verbas rescisórias. E o que é pior ainda? Depois de pedir demissão, é muito difícil conseguir converter esse pedido de demissão em rescisão indireta. Muita gente vai até a Justiça do Trabalho, depois de ter pedido demissão, e fala, olha, eu pedi demissão por isso, por aquilo, meu empregador estava fazendo sacanagem, já fazia 2, 3 meses que não pagava meu salário, estava me isolando, estava me abusando moralmente, psicologicamente, eu não aguentei sair. Eu nem sabia que eu podia pedir rescisão indireta. Então eu quero converter meu pedido de demissão, porque eu não saí por vontade própria, eu fui forçado a sair, porque o meu empregador descumpriu o contrato.
logo eu vou dar justa causa nele, eu quero as minhas verbas rescisórias. E a justiça não tem concedido essa conversão. Né? Então, quando você vai fazer uma rescisão indireta do contrato de trabalho, tem que ingressar direto na justiça. Né? Você entra com a ação e continua trabalhando. Né? Às vezes pode ser um pouco chato, mas é a maneira correta para você receber a sua rescisão trabalhista. Tá? Aqui quem montou a ementa também mudou aqui a rescisão deve ser a última coisa, porque acabou o contrato, né? A rescisão do contrato de trabalho extingue o contrato de trabalho, acaba a relação de trabalho. Então, deve ser a última matéria a ser abordada. Daí vamos falar de duração do trabalho, né? A questão de jornada, descanso, etc., férias, tudo isso. Remuneração e salário, né? Que também é interessante, tem uma diferença, né? De remuneração e salário. Né? O salário é uma espécie, né? Da qual a remuneração é o gênero e abrange tudo. E basicamente é isso que nós vamos ver por esse semestre. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem saber, perguntar sobre o semestre? Não? Eu queria saber a Pode respeito aonde que vai ficar gravadas as aulas no sistema mesmo? Ou vai As ser aulas, elas vão ser gravadas no Microsoft Streams. Então, a gente tem o Teams aqui, que é onde dá a aula, né? Assim que eu encerrar essa aula já vai e ela sobe para outra plataforma. Eu vou colocar aqui no chat, ver se você consegue ver. Então, aqui no meu. Eu tô pelo computador, não aparece nem o chat aqui pra mim. Não sei nem aonde que é, porque semestre passado a gente usou o Zoom, né? Então. Isso. Eu colocava as aulas no YouTube, por exemplo. Estou com um canal no YouTube e os alunos acessavam lá, né? Agora só que o problema era, né? Então eu terminava a aula pelo Zoom, essa aula ficava salva no meu computador e eu tinha que enviar essa aula para o YouTube. Agora, essa aula ela já é gravada automaticamente na Microsoft. Você vai entrar como se fosse no Teams, só que é um outro site, tá? Chama Microsoft Streams. Com esse seu mesmo usuário que você usa aqui pro Teams, você entra nesse Microsoft Streams e lá vão estar todas as aulas que foram dadas gravadas. Eu dou uma dica aí para, agora no começo, lembrar os professores de gravar a aula, porque toda vez que a gente abre a aula aqui, tem que apertar para gravar, e às vezes o professor pode ser que esqueça, acontece, né? Então, só falando para vocês, às vezes dei um toque assim, como o professor está gravando, tá? Porque às vezes o professor esquece e aí vai acabar que a aula não vai ficar gravada, vocês não vão ter acesso a disciplinas, o professor vai ter que gravar depois de uma maneira diferente, então só para dar esse reforço. Então veja se você consegue acessar lá esse Microsoft Streams, é um outro site, tá? Uma outra plataforma, só que lá onde ficam salvas todas as aulas, é quase um YouTube dessa nossa ferramenta aqui do Teams. Então tá bom. Obrigado, viu, professor? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou passar para vocês um trabalhinho que já vale um ponto. Tá? Vou ver se deixa eu pegar o link aqui para vocês baixarem. Nossa, o link ficou enorme. Todo mundo tem acesso ao chat aqui, eu coloquei no Drive. Por quê? Porque o sistema Mateus, ele não está ainda disponível às turmas. Tá? Então, cliquem aí nesse link que eu mandei aqui no chat da reunião. E eu vou ver se eu consigo, então eu vou aproveitar esse resto da aula para ver se eu consigo enviar para vocês um arquivo. Mas é que eu acho que não está dando para enviar arquivo para pro Teams aqui, para vocês baixarem. Vamos ver.
Não vem. Tá, pessoal, conseguem fazer o download por esse link que eu mandei? E eu vou deixar o e-mail para entrega. Que é o que tá no slide aqui, né? Esse aqui. Professor, me diz uma coisa. Sou eu de novo. Não sei se tem aí para você aparece alguma coisa de bloqueio de chat, alguma coisa assim, porque eu e mais um colega não conseguimos acessar o chat, entendeu? Deixa eu ver. Sou eu e o Ricardo daí. Tá. Vou dar uma procurada nas configurações aqui. Vou fazer o seguinte. Tô tentando procurar alguma... Assim, para eu liberar chat, não tem nenhuma opção aqui. Será que será que ninguém está conseguindo? Pessoal, mais alguém? Será que é só a Amanda? É porque eu tô falando... também tô conseguindo, professor. Tá. O meu tá como administrador desabilitou o chat para este usuário. Eu não mexi em nada disso. Tô procurando o quê? Alguma opção, mas aparentemente não. Vamos ver opções da reunião. Não tem a opção aqui. Bom, então, vamos ver. Pessoal, vocês têm o grupo de WhatsApp da turma? Ou algum representante que possa enviar para o pessoal o arquivo? Sim. Tá. Então, deixa eu anotar. Cadê? Aqui. Pode falar para mim o contato? Ou eu passo meu telefone para vocês me adicionarem, ou me deem o contato de quem que é o administrador do grupo. Pode ser o meu, então, professor. Você Pode irá falar. mandar no privado, alguma coisa assim? Pode ser, se você conseguir, ou se Tá. quiser me enviar, porque eu vou enviar um link com a atividade de hoje. Daí, para ver se para a semana que vem eu vou ver com o Luan, né, que é o responsável aqui pelo Teams, porque que o chat não tá funcionando. Não, se bem que se for só por causa do link, assim, para enviar, já mandaram no grupo já, entendeu? Já enviaram já o link no
no nosso grupo. Ah, tá. Ó, pois é. Ó, veja, a Maria Eduarda conseguiu... Tá conseguindo utilizar o chat ali. Talvez para alguns alunos não esteja liberado, porque não sou eu que... Permissões, chamadas... eu não mexi em nada com relação ao chat e tem aluno que está conseguindo enviar mensagem ali, então é alguma coisa relacionada às contas individuais. Maria Eduarda, você fez alguma coisa para acessar o chat ou só está funcionando sozinho? Tá, o dela está funcionando normal, o chat. A princípio dela aparece para mim ali, professor, como ela foi convidada. É a única pessoa que Para aparece aula, né? escrito ali convidada. Para mim aparece, por exemplo, no seu, Amanda, aparece convidado. Por Que exemplo, da estranho. Márcia já não aparece. Entendi. Pois é. Pois é, da Franciele também não aparece. Faz o Gente, seguinte, entrei normal pelo link. eu vou tentar sair, eu vou sair da coisa e vou colocar de novo, vou entrar de novo daí na aula. Tá, isso. Não, como assim, não apareceu nada no link? Não, eu entrei normal pelo link que a Camila mandou pra gente. Ah, tá, entendi. Aqui no... Foi Ah, tá. o link mesmo. E, professor, a atividade é para entregar para você no e-mail? Isso, para enviar no meu e-mail. Tá. Aquele ali que eu coloquei. Os slides de aula eu vou disponibilizar também. Aí só vou resolver essa questão do chat. Como é a primeira semana, né? A gente está migrando para essa ferramenta nova. A Amanda Agora voltou apareceu. Apareceu agora. Deu certo. Ah, legal. Apareceu o chat. Obrigada, todo mundo. Beleza. Então, pessoal, todo mundo conseguiu então já o link, né? Já enviaram no grupo. Sim. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Que hoje Até essa que aula dia que é para entregar, professor? Oi? Até quando que é para entregar? Tentem entregar até a aula que vem, até segunda-feira. Beleza. Tudo bem se não conseguir, mas é porque como são perguntas mais pessoais, assim, né? Mais para conhecer vocês e ver o que vocês já trabalharam, fizeram, experiência que tem, etc. Para eu saber também até direcionar, às vezes, um pouco a aula. A matéria não vai mudar muito, mas às vezes para direcionar um pouco para as dúvidas ou que o pessoal tenha. Eu acredito que não vai fugir muito, mas quanto mais cedo, melhor. E vale um ponto, né? Então. Beleza, pessoal. Então, por hoje é isso, né? A aula era curta mesmo, só porque primeiro dia aqui no Teams, não sabia como é que ia funcionar. Já passei a atividade, então se quiserem usar esse resto da aula para terminar a atividade, podem usar, fiquem tranquilos. Não vou entrar na matéria já, eu já podia falar um pouco sobre nosso querido ser humano, mas vou deixar vocês fazerem a atividade e daí a gente começa na semana que vem. Beleza? Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveite que eu vou deixar ainda aberto aqui um tempinho. Estou ouvindo vocês, ou vendo o chat, qualquer coisa. A próxima aula seria, então, dia 17, né? Do 8, próxima segunda-feira. Isso mesmo, segunda-feira, mesmo horário. Eu tinha mutado o microfone. Beleza.
Ok, pessoal, beleza? Se não tem mais nenhuma dúvida, então estamos encerrando. Obrigado, até semana que vem, nesse mesmo horário, 10 horas, segunda-feira. Valeu, professor. Obrigada. Obrigado, professor.